questionando perguntas aqui, viu? Eu vou ter que colocar na mira vocês de novo aí, vocês segurem a onda. Vamos ver como é que vocês saem. Tem mais uma aqui pro pastor Fábio de Sá. Professor Fábio de Sá, você está na mira da verdade, meu irmão. Rapaz, olha só, a oração, quem mandou foi o Paulo de Aracaju, Sergipe. A oração muda a vontade de Deus. E aí, professor? Se a oração muda a vontade de Deus. Ó, sempre que a gente fala de oração... Você já apresentou também o programa Lugar de Paz, não é? Já apresentei o Lugar de Paz. É um programa específico. Em algum de oração, momento né? a gente já falou também no Escola Bíblica sobre isso, sobre esse assunto de oração, né? Olha, sempre que a gente fala de oração, sobre o Espírito Santo, né, o sobrenatural, nem sempre é fácil a gente detalhar, né, os pormenores da oração, né, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, até onde... Mas assim, a gente percebe o seguinte, que a oração é algo extremamente importante. Eu tenho até um texto aqui para a gente pensar um pouquinho. Malaquias 3, verso 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então assim, Deus não muda. A essência dele, os princípios dele, os valores dele não mudam. Porém, quando a gente começa a analisar na Bíblia, eu acho que o Leandro até tem mencionado alguma coisa nesse sentido também, né? Alguns exemplos que a gente vê que, apesar de Deus não mudar a sua essência e os planos para o ser humano, ele atendeu as pessoas. Né? Por exemplo, Ezequias. Né? Ezequias ali pediu mais anos de vida, ele atendeu. O próprio Jesus aqui na terra, a gente pode entender como uma oração também. Quando o cego Bartimeu chegou para ele e fez um pedido, né? Quando a mulher com fluxo de sangue fez um pedido também. A gente pode mencionar também o caso de Eliseu, né? E o texto é de Tiago, diz o seguinte, que pode muita oração de um justo, né? E Eliseu clamou a Deus também. Então, o fato de Deus atender alguém não quer dizer que Deus tenha mudado de opinião. Deus, ele está disposto a fazer o melhor para as pessoas. Então, eu penso da seguinte maneira: quando Deus ouve alguém, quando Deus atende um pedido, Deus está disposto a fazer o melhor, como um pai está disposto a fazer para o filho. Por exemplo, eu tenho 2 meninos, eles querem alguma coisa, mas se eles não pedirem necessariamente para mim, às vezes eu não vou dar. Eu espero o pedido deles, ou o interesse deles em pedir. Deus, da mesma maneira, ele espera que nós peçamos. Agora, o fato dele atender ou deixar de atender, cabe mais a nós pedirmos do que necessariamente uma mudança de Deus olha, eu estava pensando dessa maneira, agora já que você pediu, eu penso diferente. Não é isso. Mas ele conta com a nossa oração, ele conta com o nosso clamor também, né? Eu penso dessa maneira, amigos. Não sei se vocês têm algo a contribuir Deus, também. ele é imutável em seus conceitos, mas não imutável na forma de tratar o ser humano. Né? E uma pessoa não precisa necessariamente se contradizer para poder atender um pedido. Por exemplo, tem um reality show que mostra a situação de pessoas com peso mórbido, né? Obesidade mórbida. E tem sempre um médico que vai operá-lo. Ele fala assim, para eu operar você tem que diminuir tantos quilos. Você tem que primeiro fazer uma dieta e tantos quilos. Quando a pessoa chega lá que não cumpre a meta, ele fala assim, eu não vou operar você. Eu não vou operar você. Ela fala, não, por favor, dá mais um prazo, eu vou diminuir. E ele volta e o médico volta atrás e opera. Na verdade, ele não mudou de ideia. Desde o início, qual que era o combinado? Eu operarei você se você atingir a meta tal. Se não, não operarei. Com Deus é a mesma coisa. Eu não destruirei você se você se arrepender. Então, quando a pessoa se arrepende, Deus apenas está cumprindo o que ele falou lá atrás. Não é que ele mudou de ideia. Ele está apenas botando em prática um acordo. Exatamente. Uma vez eu ouvi uma frase, até para complementar aqui, diz o seguinte: a oração não muda a vontade de Deus, mas ela muda o tempo e a maneira que Deus vai agir. Então, às vezes, Deus quer curar alguém, né? Exemplo, né? Claro que a gente pode detalhar muito mais isso, mas Deus quer curar alguém. Mas se eu não clamar a Deus, né? Se a igreja não clamar, Deus, obviamente, ele tem o interesse de curar ainda, mas quando nós clamamos a Deus, Deus fala assim, esse é o momento de agir. Aí entra o sobrenatural, né? O grande conflito por detrás, questões que não cabe a nós detalharmos. Mas o fato é que Deus tem disposição em agir, e quanto mais nós oramos, se for da vontade dele, o tempo pode ser variado ou mudar de acordo com o interesse de Deus e a nossa oração também. E eu percebo que a oração, ela também desperta em nós até o interesse para perceber aquela bênção quando ela vier. Às vezes eu ficava até pensando, poxa, mas parece que Deus tem um termômetro de oração, né? Vou atender isso se vierem 20 orações, 30 orações, mas não. Muitas vezes a oração ela é até para a gente perceber que sozinhos nós não conseguimos
na verdade nada na nossa vida, e a oração ela nos faz perceber que, olha, eu preciso de Deus. Então acho que ela também funciona como algo pedagógico para nós, para a gente entender, eu preciso de Deus, e aí Deus pode entrar e agir, e quando ele age a gente percebe que não foi por nós, foi por ele. Então acho que ela também tem esse quê pedagógico para nós quando nós a fazemos. Muito bem, tem mais uma perguntinha aqui agora. Essa daqui está direcionada para o professor Rodrigo, mas eu quero também, de repente, colocar para todos os colegas aí. Essa veio de longe, hein, professor Rodrigo? Veio lá de Portugal. Quem mandou foi o Jorge Kleber, ele está em Portugal, e a pergunta dele ao professor Rodrigo Silva é a seguinte: se por causa de toda a raça humana caiu, por que toda a raça de anjos não caiu também se Lúcifer pecou? Isso não é injusto? Pode começar, e todos que quiserem colaborar qual é o aí. nome mesmo do irmão? O nome dele é Jorge Kleber, lá de